Muita gente tem me perguntado sobre emoções, então esse vai ser um vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema que é polêmico e pouca gente sabe o que realmente quer dizer, né? A gente vai falar sobre uma teoria específica a respeito das emoções. E mais do que uma teoria, a gente vai ver um aspecto específico dessa teoria, que é como essa teoria classifica diferentes emoções. Antes da gente falar sobre essa teoria específica, a gente vai para a origem dessa teoria. E a gente vai para o Charles Darwin. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Darwin estudou emoções. Ele acreditava que as emoções que a gente sentia, nós seres humanos sentimos, elas eram de alguma forma universais. Ou seja, todo mundo sentia certas emoções. E o Darwin estudou uma série de fotografias que acompanhavam expressões emocionais em cegos de nascença, em bebês, em pessoas que tinham pouco contato com a cultura, para ver o que da nossa expressão emocional não era aprendido em relação à nossa cultura, o que era inato da nossa espécie. E mais do que isso, o Darwin comparou certas expressões emocionais com expressões que ele considerava expressões emocionais em outros animais. Ele escreveu um livro sobre isso, que é chamado A Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais. Bom, a teoria sobre a qual a gente vai falar se baseia muito nessa ideia do Darwin. O psicólogo que criou essa teoria é chamado Paul Ekman, esse é o nome dele. O Paul Ekman se baseou na ideia do Darwin a respeito dessas emoções universais e ele viajou o mundo catalogando expressão emocional em pessoas de culturas muito diferentes e foi fazendo certas relações, comparações entre as expressões emocionais de um aborígene da Austrália e um indígena daqui da América do Sul, e ele foi comparando uma com a outra para chegar a certas expressões emocionais que ele considerava como amostras da universalidade das emoções. Agora, como é que o Paul Ekman então define o que é emoção? O Paul Ekman fala que as emoções elas são muito baseadas no nosso passado evolucionário, ou seja, o passado da nossa espécie, a história da nossa espécie e a nossa história pessoal também. E a emoção tem uma função muito importante, que é ajudar a gente a lidar com eventos que podem interferir no nosso bem-estar, para melhor ou para pior. Então, qualquer coisa que possa, de alguma maneira, influenciar o nosso bem-estar, gera uma reação emocional. E essa reação emocional, ela é fisiológica, ela acontece no nosso corpo. Ela também tem a ver com mudanças nos nossos pensamentos. E também vai ter a ver com a maneira com que a gente age, ou seja, tem respostas comportamentais, respostas das nossas ações diante do que está acontecendo. O Pockmann fala que isso é vital, não só para a humanidade, mas para outras espécies. Mas o Paul Ekman, diferente do Darwin, ele se concentra especificamente nas emoções nos seres humanos. E quando ele fez todas essas viagens, e quando ele começou a identificar essas expressões emocionais, ele foi chegando a algumas categorias de emoções que ele considerava universais, ou seja, tem certas categorias emocionais que todo ser humano sente, porque é da nossa espécie. Eu, quando vou pesquisar isso, às vezes eu encontro 5 emoções, que são as chamadas emoções básicas. Às vezes eu encontro 6, às vezes eu encontro 7. Tem autores que vão até extrapolam e falam mais, mas quando a gente se baseia no trabalho do Ekman, é comum a gente ouvir falar de 5, de 6 ou de 7. Nas minhas pesquisas, eu tenho visto que os textos mais recentes do Paul Ekman falam de 7 emoções universais básicas, então são essas 7 emoções que a gente vai levar em conta aqui no nosso vídeo. Eu falei e não falei quais são essas emoções ainda, né? Você está curioso? Então vamos lá.
7 emoções básicas universais: raiva, desprezo, nojo, medo, tristeza, alegria e surpresa. Essas palavras são em inglês e a gente traduziu. Em algumas traduções a gente vai ver mudanças ligeiramente diferentes, assim, né? Traduções ligeiramente diferentes. Então, por exemplo, quando eu falei alegria, a palavra em inglês é enjoyment. Tem gente que traduz como prazer, tem gente que traduz como contentamento. Mas, de maneira geral, a gente está falando da mesma emoção básica. Então, ó, desprezo, nojo, raiva, tristeza, medo, surpresa e alegria. Alguns autores falam de mais emoções básicas, outros autores falam menos emoções básicas. O importante é saber que essas emoções básicas, cada uma vai ter uma função muito importante para o ser humano. Cada uma também vai gerar expressões diferentes. Inclusive o Paul Ekman foi se especializando ao longo da vida em reconhecer essas expressões emocionais que ele considera que acontecem com todo mundo, no mundo inteiro, independente do padrão cultural. O que ele fala é que essas expressões mais básicas da emoção, elas aparecem em questão de frações de segundo. E depois a gente tem um aprendizado cultural que acaba moldando a nossa expressão de acordo com o que é socialmente aceito na nossa cultura. Mas antes da gente moldar, em frações de segundo, a gente faz essa expressão emocional mais primordial. O Paul Ekman chama isso de microexpressões. Para cada emoção, eu falei que tem uma função importante, né? Cada emoção básica tem uma função importante e também vai ter certos disparadores que são bem próprios de cada emoção básica. Esse vai ser um assunto para um outro vídeo. E eu também prometo para vocês que eu vou trazer outros autores que têm visões bem diferentes do Paul Ekman em relação a emoções. Eu vou trazer outras teorias e que a gente vai poder ter uma visão então mais ampla ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser receber mais material sobre isso, se inscreve aqui no canal e você vai ter 2 vídeos por semana aí no seu feed e a gente vai poder conversar sobre vários aspectos da psicologia que podem ser usados por profissionais da saúde de maneira geral. Um abraço e até mais.